Nessa aula nós estaremos trabalhando produtos notáveis. São 5 os produtos notáveis. Infelizmente, alguns alunos têm muita dificuldade em memorizar aquelas regrinhas de produtos notáveis. E hoje eu vou explicar para você de uma maneira que você não precisa ler um texto e memorizá-lo. Não, quero que você preste atenção em cada um desses 5 que eu irei fazer. Para você ver a diferença que tem de um para o outro, você vai memorizar da maneira certa. Você vai memorizar diretamente da resolução para que não saia da sua cabeça, porque isso é muito necessário. Se você não sabe aqui essa potência, por exemplo, a soma, o quadrado da soma, você teria que fazer o chuveirinho, né? Dá para fazer, só que fica muito extenso. Então é interessante que você memorize essas regras, tá? Você vai perceber que é fácil. Nessa primeira nós temos o quadrado da soma. Você vai encontrar no livro o quadrado da soma de 2 termos, né? Eu não coloquei aqui a palavra de 2 termos, mas aqui dá para você ver que são 2 termos. Então, o quadrado da soma de 2 termos é igual o quadrado do primeiro termo. Então, a palavra o quadrado do primeiro termo, você vai colocar o primeiro termo ao quadrado, né? Olha o primeiro termo. Mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Lembrando que se eu não tenho o sinal de vezes aqui entre o número e a letra, ou entre as letras, significa que eu tenho multiplicação, né? Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza. Agora, vamos para o quadrado da diferença de 2 termos. Observa a diferença do de cima. Somente esse sinal de mais aqui que vai ser negativo. Só isso, o resto é igual. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Terceira regrinha, nós temos o produto da soma pela diferença é igual o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Essa é a mais fácil. Aqui nós temos o cubo da soma de 2 termos e o cubo da diferença de 2 termos. Como que eu vou fazer isso? Observa só. O cubo da soma de 2 termos é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Observa só, eu coloquei o A ao quadrado e o B só repeti ele. Mais 3 vezes, agora ao contrário. Esse que estava ao quadrado, agora ele vai sem o quadrado. E o outro que foi sem o quadrado, agora vai com o quadrado. 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Agora, o cubo da diferença, você vai repetir a mesma coisa lá em cima, só que a diferença dos dois é que aqui tem um desse primeiro mais, no primeiro e no último, que tem um menos e aqui vai ficar um menos também. Então, vai ficar o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Agora que nós já conhecemos a regrinha, vamos fazer aqui um exemplo do quadrado da soma de 2 termos. Observe que aqui eu tenho, no primeiro termo eu tenho 7A, no segundo termo eu tenho apenas B. Aplicando a regrinha, quero que você preste bastante atenção para você perceber que eu utilizei aqui a mesma regrinha lá do início que eu expliquei, tá? Ela serve para qualquer situação. Só que você tem que ter uma atenção quando tem números, quando tem coeficientes aqui do lado, né? Então, eu tenho que prestar atenção, diferente de eu quero dizer. Então, o quadrado da soma de 2 termos. O quadrado do primeiro termo, observa só, eu vou colocar o quadrado do primeiro termo, então, se eu tenho 7A, eu vou ter que colocar esse 7A entre parênteses. Porque senão vai ficar, se eu não ponho parênteses, vai ficar parecendo que é só o A que está elevado ao quadrado, e não pode, tá? Voltando. O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo.
Observe que não ficou pronto, eu tenho aqui algo para ser resolvido na próxima linha. E aqui também, né? Então, aqui eu tenho uma potência aqui, né? Vai ficar 7 ao quadrado, vai ficar 49. E esse A elevado ao quadrado vai ficar ao quadrado mesmo, né? Que eu pego o 1 que está em cima do A e multiplico pelo 2, vai ficar expoente 2. Mais 2 vezes 7, 14AB. Mais B ao quadrado. Essa será, então, a minha resposta. E nós temos um exemplo do quadrado da diferença. Quero que você preste mais atenção ainda. Eu coloquei uma situação um pouquinho mais complexa, porque você vai se deparar com esse tipo de situação aqui nas atividades que eu estou mandando. Então, aqui vai ficar o quadrado do primeiro. Vou pegar o primeiro aqui, colocar... Esse é o primeiro, né? Depois eu vou levar ele ao quadrado. Observe para você fazer passo a passo, não misturar as coisas, tá? O quadrado do primeiro. Então, o primeiro, ele já está ao quadrado, tá vendo? Esse aqui tudo é o primeiro. Aí, eu vou colocar entre parênteses e vou elevar ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Observe que o segundo é 4y, né? Mais o quadrado do segundo. Então, você vai pôr o segundo e elevar ao quadrado. Agora, na próxima linha, nós iremos terminar de resolver. Aqui, eu tenho uma potência elevada a outra potência. Na regrinha de multiplicação de potência aqui, multiplicação não, de potência, eu vou conservar o A e multiplica aqui, né? Vai ficar 2 vezes 2, 4. A elevado a quarta. Do 2 até o 4 que está multiplicando. Então, vai ficar menos 2 vezes 4, 8. 8 ao quadrado y. Mais, resolve a potência. 4 ao quadrado, 16. E o y, você desce ele aqui ao quadrado. Então, essa vai ser a minha resposta. Aqui eu tenho um exemplo do produto da soma pela diferença. Nós aprendemos lá que a regrinha dele é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, quem é o primeiro? É o 8x. Observe que eu tenho que pôr entre parênteses, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O 1 já não precisa de colocar entre parênteses. Agora é só resolver. Aqui eu tenho 8 ao quadrado, 64. E o x vai sair ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1. Aqui está a minha resolução. Mais um exemplo aqui. Agora é o cubo da soma de dois termos. Respeitando aquela regrinha que nós aprendemos, é o cubo do primeiro, observa só, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, não é isso? Mais, agora é o contrário, esse que estava ao quadrado vai ser um quadrado, esse que vai com o quadrado. 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, observe que eu coloquei o segundo entre parênteses, mais o cubo do segundo. Resolvendo isso aqui, que eu tenho a potência, né? 1 ao cubo vai dar 1 mesmo. Mais, aqui essa potência, primeiro a gente resolve a potência, nesse caso aqui. Mas como ela dá 1, eu já posso multiplicar. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Vai ficar 6A. Mais, aqui eu tenho multiplicação e tem potência. Eu tenho que resolver as potências primeiro, né? Então, eu vou descer isso aqui. Resolver as potências primeiro. 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, né? Mais 2 ao cubo, 8. E A elevado ao cubo. Agora, eu acabo de resolver essa multiplicação aqui. Vai ficar 1 mais 6A, mais 3 vezes 1, 3 vezes 4, 12A ao quadrado, mais 8A ao cubo. Observe que com o número, ela fica um pouquinho mais complicada,
Mas se você tiver o capricho de colocar entre parênteses aqui, quando você for levar a potência, fica fácil de você compreender. Por último, nós temos o cubo da diferença, que é semelhante àquela regra anterior, só que a diferença é que nós temos vai ficar um menos no início e um menos no final, né? Então, vamos lá. O cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo. Observe que eu estou colocando os que tem o número e a letra que eu ponho entre parênteses. O quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo. Observe que esse segundo termo aqui, ó, ele não é negativo. Esse menos faz parte da regra, tá? Da diferença do cubo, né? Cubo da diferença. Então, esse aqui é um sinal de multiplicação. Voltando, 3... Deixa eu retornar no início. O cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes, agora aqui onde pegou o quadrado, ele vai ficar sem o quadrado. O primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Resolvendo aqui, 3 ao cubo, 27. O y também vai levar ao cubo, né? Menos, observe que aqui eu tenho a potência, a multiplicação e tenho a potência. Tenho que resolver a potência primeiro, né? Aqui vai ficar 3 vezes, vamos resolver a potência, 3 ao quadrado, 9. O y sai ao quadrado, vezes 1. Na próxima linha a gente termina. Mais, aqui novamente, eu vou resolver a potência primeiro, vai ficar 3 vezes 3y, vezes 1. Isso que eu nem precisava ter colocado entre parênteses, gente, mas tudo bem. Menos 1 ao cubo, 1. Beleza. Agora, na próxima linha, nós iremos só resolver aí o que ficou faltando, essa multiplicação aqui, né? Vai ser 27y ao cubo, menos 3 vezes 9, 27 vezes 1, 27. 27y ao quadrado, mais 3 vezes 3, 9 vezes 1, 9. 9y menos 1. Então, essa será a minha resposta do cubo da diferença. Agora, eu estou enviando para vocês as atividades, vai logo abaixo o gabarito com as respostas para que você confira, para você ter certeza que você não errou. Mas eu preciso que você desenvolva essas atividades, viu? Quando nós retornarmos, nós estaremos fazendo a correção delas.